Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o concreto fresco. Quais são as suas propriedades, qual é a sua importância, por que a gente deve observar bem, aprender bem sobre ela e para que não cause nenhum problema no futuro com relação ao concreto endurecido, tudo bem? Então vamos lá. Então qual a principal importância que a gente deve relevar com relação ao concreto fresco? Então, ele deve ser adequado ao transporte, lançamento, adensamento e acabamento final, sem sofrer segregação e nem prejudicar o processo de adensamento. E que depois de concreto endurecido, apresente uma homogeneidade e a menor quantidade de vazios possíveis. Então, quando eu estou analisando o concreto fresco, eu devo observar tudo isso. Ela tem que ser adequada a todos esses pontos aqui falados, principalmente ao acabamento final, que ela está relacionada com essa parte do vazio, é a porosidade, que foi o que a gente falou na aula anterior, que a gente falou de argamassas e concretos. Então, meu concreto ele deve ser isento desses vazios, grandes vazios, ok? Então, assim, uma das propriedades do concreto é a porosidade. Só que eu estou falando em microporosidades. Aqui o que a gente está falando nessa parte aqui são poros maiores, grandes, que é aquele que é preenchido pelos grãos dos agregados miúdos. Então, quais seriam as propriedades que eu devo observar para esse concreto fresco? O que é que ela deve ter? Então, a primeira de todas é a trababilidade. Então, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla porque realmente é muito importante você ter essa definição de trababilidade. Então, mais uma vez, trababilidade é aquela coisa que não tem uma definição, ela é relativa. O que é trabalhável para um não é trabalhável para o outro, mas eu tenho que fazer um concreto de certa maneira para mim, certo? Para a minha situação trabalhar. Então, outra coisa que deve ser observado é a consistência, a coesão. É o quanto aqueles materiais eles conseguem ficar junto entre si, certo? O agregado graúdo vai estar envolvido na pasta, a areia, o agregado miúdo, vai estar sendo envolvido pelaquela nata e a água também vai ficar aderida dentro dessa mistura. E aí nós temos uma outra propriedade que é onde a gente deve evitar, que seria a exudação e a segregação. Então, a segregação é quando eu tenho a separação das partes sólidas. A argamassa vai para um lado, o agregado graúdo vai para o outro. A exudação é quando eu tenho uma separação da água dentro da mistura. Então, a água ela se separa daquela argamassa por algumas propriedades que a gente vai ver mais adiante. Certo? Então, essas três propriedades é o que me garante, é o que eu devo trabalhar no concreto fresco. Então, o que seria a trababilidade? Então, a trababilidade é um conceito que é subjetivo, certo? Eu não tenho como definir exatamente o que é trababilidade de um concreto. Ela vai depender da função que eu quero. E ela varia de acordo com o tipo da construção, o método de lançamento, o grau de armadura. Então, observem bem aqui esta imagem, certo? Isso aqui é uma estrutura que é altamente armada. Então, eu tenho que preparar um concreto que ela consiga passar por esses espaços aqui. Estão vendo? Eu tenho muito espaço e eu tenho que é, conseguir que todos os agregados estejam aqui dentro também, para ela não ficar como se fosse uma peneira, e aqui no meio eu teria uma quantidade de argamassa muito alta ou também os vazios, eu teria uma porosidade muito alta. Então eu tenho que fazer um concreto que ela seja o fluido suficiente para poder passar por ela. Então aqui ela vai envolver o tamanho dos agregados graúdos, certo? Eu vou ter que procurar um agregado graúdo da menor dimensão possível, uma 25-50, ou a brita zero, por exemplo. Tranquilo? É justamente isso que eu devo observar, a trabalhabilidade. Então, o concreto para ser trabalhável em situação ou outra. Se eu estiver fazendo um revestimento de uma rodovia, eu tenho que fazer um concreto que ele não pode ser tão fluido, ele tem que ser um concreto mais de seco,
ele tem que ter uma consistência maior para ele poder fazer essa trabalhabilidade. Porque se eu fizer um concreto que seja muito fluido, ele vai se espalhar e eu não vou conseguir ter a camada suficiente. Outra coisa que a gente relaciona também a gente acabou de falar, que é a mobilidade, certo? E a coesão que esses elementos devem ter. Então, a trabalhabilidade está relacionada a isso. Por quê? Porque uma das principais funções é a quantidade de água. A água que é o fator principal para isso tudo. Então, quanto mais água eu tiver, mais maleável esse concreto vai ser. E aí eu posso ter o problema da exudação, que está diretamente relacionado com a quantidade de água que eu vou ter nessa minha mistura. Outra coisa também que a gente relaciona à trabalhabilidade poderia ser definido como a quantidade de trabalho interno útil, a qual se relaciona ao atrito interno entre as partículas dos componentes. É necessário a obtenção do adensamento total. Então, a gente poderia ter como definição isso para a trabalhabilidade. Então, vai depender muito aqui, para o que ele é. Eu preciso ter um adensamento total, mas a função dela determina principalmente o que é que eu vou ter como material. Outra definição, essa é uma coisa mais completa, é de fundamental importância para conseguir um grau de adensamento que assegure a máxima densidade possível, com aplicação de uma quantidade de trabalho compatível com o processo de adensamento a ser empregado. Então, essa é a definição que está no livro de Falcon Bauer. Então, é uma definição mais completa, certo? Ela é mais técnica, mas basicamente ela diz a mesma coisa, ela traduz aquilo que a gente já vem falando, que é com relação à função, para onde é que ela vai ser empregada. Tranquilo? Então, não existe um concreto trabalhável e não trabalhável. Existem situações onde aquele concreto é trabalhável, onde existem situações que o concreto não é trabalhável. Então, a gente tem aqui um gráfico onde a gente mostra qual seria o objetivo principal quando eu estou fazendo um concreto, qual é a trabalhabilidade que eu quero. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que alcançar a maior massa específica possível, obtendo um adensamento teórico total. Tranquilo? Então, esse é o meu objetivo. Então, o que é que esse gráfico aqui vai me mostrar? O quanto essa massa específica vai diminuindo, o quanto essa resistência também diminui. Então, se eu tiver aqui uma massa específica de 1, que é a máxima que eu teria, certo? A resistência relativa seria de 100%, seria igual a 1. Se eu diminuir somente 0,5 dessa massa específica, vejam só o que é que acontece com a minha resistência. Ela chega a diminuir mais de 30%. Certo? Então, o objetivo é esse: eu fazer uma dosagem, eu achar um concreto fresco que tenha a maior massa específica para poder garantir essa minha melhor resistência. Lembra na última aula que a gente falou que uma das propriedades do concreto é a economia? Eu tenho que ter dureza e economia. Então, esse gráfico ele consegue representar muito bem isso que a gente está falando com relação a essa propriedade do concreto fresco. Agora a gente vai falar sobre os fatores que influenciam diretamente a trabalhabilidade do concreto. Certo? Então, assim, a gente falou que a trabalhabilidade está relacionada com a coesão, com a exudação. Então, os fatores que a gente está falando aqui, elas servem tanto para a coesão como também para a exudação, certo? Então, qual é o primeiro fator ou o principal fator que afeta a trabalhabilidade? É a quantidade da água. Aquela parte, a relação água e cimento, é o que basicamente influencia e direciona toda essa parte de concreto. Tranquilo? Então, essa quantidade ela influencia basicamente a trabalhabilidade.
Então, se eu preciso trabalhar com concreto, que a gente chama de concreto mais seco, a quantidade de água tem que ser a menor possível. Se eu quero um concreto mais fluido, a quantidade de água deveria ser a máxima possível. Lembrando que não é só a água, eu tenho que manter aquela relação água e cimento para manter aquela minha resistência específica, certo? Então, justamente isso que eu devo observar, a quantidade de água e de cimento. Outro fator que influencia também essa probabilidade é o tipo e a granulometria dos agregados. Então, a gente vai voltar um pouquinho naquela aula lá atrás de agregados. Então, o que foi que a gente viu, o que foi que a gente entrou com um consenso nessa parte? Que quanto mais arredondado é meu agregado, quanto mais liso ele for, mais fácil é essa trabalhabilidade, mais fluido ela se torna, porque eu vou ter que gastar menos energia para esses agregados rolarem. Então, o ideal seriam os agregados mais arredondados, formas mais definidas. Então, ela vai afetar diretamente isso. Então, não é só a quantidade de material que eu vou ter. Eu posso ter um traço, por exemplo, 1 para 2 para 3 para meio. E o agregado miúdo, ela tem uma característica, a areia tem uma característica mais arredondada. Vamos esquecer da areia. Vamos para um fator que influencia mais. Vamos pensar no agregado graúdo. O comum para a gente na região aqui de Recife é a gente utilizar brita, certo? Então a brita eu vou pegar uma rocha grande e vou quebrar ela em várias partezinhas. A tendência é ela ser pontuda, ser irregular. Então eu vou precisar de mais relação água e cimento para esse concreto ser mais trabalhável. Aí vamos pegar essa situação, vamos levar para um local que não tem brita, certo? Vamos levar para o interior do Amazonas. O que é que eu tenho lá como agregado gaúcho? São seixos rolados. Então, o seixo rolado é uma superfície mais arredondada. Então, qual vai ser a tendência desse concreto? É utilizar menos água. Consequentemente, vou utilizar menos cimento para manter a mesma trabalhabilidade, certo? A gente vai ver mais na frente o que é que vai me dizer essa trabalhabilidade, qual é a unidade que vai me dizer isso. Então, alguns de vocês já sabem que é o que a gente chama de slam test, que é o ensaio de abatimento. Quanto maior for o abatimento, mais fluido é aquele concreto. Outra coisa que a gente também tem que observar é a relação agregados-cimentos, ou agregado-cimento, certo? Eu tenho que observar isso também, a proporção que vai ter entre eles. Tranquilo? Quanto mais agregados eu tiver, a maior vai ser a consistência desse meu concreto, certo? Maior vai ser essa resistência, maior vai ser essa fluidez que ela vai, menor vai ser a fluidez que ela vai ter. Outra coisa que também a gente observa ou deve observar seria a finura do cimento. Quanto mais fino ele é, a tendência é ele ser mais coeso. Por quê? Porque a gente está vendo que a finura do cimento está relacionada à superfície específica, então eu vou ter mais superfície reagindo com a água. Então aquela água ela vai ser sugada pela esse meu cimento, eu vou ter mais área de contato e eu vou ter menos água para fazer a lubrificação entre um elemento e outro do meu concreto. Então a tendência é essa, quanto mais fino é o cimento, menos fluido ela é. Por isso que muitas das vezes quando a gente compra um concreto usinado, um CP5, um ARI, ela geralmente vai vir com aditivo, certo? Principalmente um plastificante, porque o concreto ele já é um concreto mais duro, por assim dizer, ele é um concreto menos fluido. Outra coisa também que afeta a trabalhabilidade é o tempo, é a temperatura. Então, em dias mais quentes, certo? Com o sol, sem um sol a pino, sem nuvem nenhuma, a tendência do concreto é ser menos fluido, porque ele vai perder mais água para o meio ambiente. Então, a partir do momento que eu perco a água, essa água ela deixa de funcionar como lubrificante. Lembra que a gente falou isso lá no começo da disciplina, que uma das funções da água é lubrificar as partículas, para poder melhorar o deslocamento entre os elementos dentro do concreto. E também, para terminar essa parte da probabilidade, como é que eu faço essa mistura? Qual é o tipo de energia que eu vou aplicar? Quanto maior a energia,
me dá a tendência de que melhor seria a mistura. Então, eu conseguiria fazer uma homogeneização melhor. Então, vamos fazer uma comparação de obra, para quem roda concreto em obra. Se você observar, botar o mesmo traço para o pessoal rodar na mão e outro para rodar na betoneira, o mesmo traço, a mesma quantidade, você observa que o traço rodado na betoneira ele é mais fluido do que o traço rodado na mão. Mas, professor, eu utilizei a mesma quantidade, eu utilizei a mesma quantidade de cimento, a mesma quantidade de areia, a mesma quantidade de brita, a mesma quantidade de água. Por que é tão diferente? Justamente por causa dessa aplicação da energia. Eu consigo ter uma melhor homogeneização quando eu faço ela mecanizada. Entendeu? Então, esse é um dos fatores que influenciam essa parte da trabalhabilidade do concreto. Todas elas, nenhuma é mais importante do que a outra. Todas têm a sua importância. É você saber aquilo que melhor estaria sendo aplicado. Então, aquilo que está causando maior deficiência no seu concreto, principalmente, ou nessa parte que está falando exclusivamente no estado fresco. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a consistência, o que seria a consistência do concreto. Então, por definição, é a resistência da forma de uma substância ou a facilidade com que ela flui ou escoa. Certo? Alguns autores também chamam a consistência de mobilidade. Certo? Que é basicamente isso, é a capacidade que aqueles grãos vão ter de se moverem, se locomoverem entre eles. Certo? E quais são os fatores que influenciam a consistência? A primeira delas seria o ângulo de atrito interno. Então, todos os elementos, tanto a brita como a areia, até também com relação ao cimento, ele tem esse atrito interno. Então, quanto maior é o ângulo interno do meu elemento, menor é essa consistência. Mais difícil ela é de deslocar. Então, a tendência é de cada material tem o seu. Então, quanto menor for o ângulo de atrito interno, mais fluido ele é. Quanto maior ele é, mais difícil é essa mobilidade. Outro fator que também é importante relacionar é a coesão. Então, a coesão é a propriedade que eu tenho de manter as coisas unidas, juntas. Certo? Então, principalmente isso está relacionado com os ligantes. Mas, se eu pegar uma areia, ela tem uma propriedade de coesão X. Se eu tivesse uma areia com um pouquinho teor de argila, que pode ter, eu tenho um limite, a coesão dela é maior. Certo? Então, isso influencia essa consistência, essa parte da coesão e mobilidade. E, por último, a gente fala sobre a viscosidade. Certo? Essa parte da viscosidade, o quanto ela consegue andar. Certo? Um material é mais viscoso ou menos viscoso. A viscosidade com relação a essa parte dele se manter, dele se deslocar, a velocidade que ele se desloca. Certo? Então, o material menos viscoso, ela se desloca mais devagar. O material mais viscoso é aquele que se desloca mais rápido. Isso aqui a gente relaciona também com a parte de espalhamento. Tudo bem? Outra propriedade do concreto fresco que a gente deve observar é a segregação. Certo? Então, por que ocorre a segregação? Por vários fatores. Certo? Então, a segregação é nada mais nada menos do que a separação que eu vou ter entre os elementos, principalmente a argamassa do agregado graúdo. Então, ela ocorre devido a essa diferença que eu tenho de massas específicas. Então, a massa específica do agregado graúdo é muito maior do que a massa específica da argamassa. Então, eu já tenho essa separação, certo? Principalmente dos agregados graúdos da argamassa, mas também eu tenho essa segregação da água da mistura, que é o que a gente chama de exudação. Certo? A exudação é um tipo especial de segregação. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver essa segregação. Então, a gente tem aqui um concreto, numa emenda de dois concretos,
a gente consegue ver aqui toda a ferragem, certo? A gente consegue ver vários espaços vazios. Então, isso aqui é que é a segregação. A gente deve evitar isso, certo? Isso aqui, principalmente na concretagem. Mas aconteceu, tá aqui já. O que é que eu posso fazer? A gente pode fazer uma solução paliativa, que seria, a gente vai preencher todos esses espaços vazios com uma argamassa especial, certo? Uma argamassa industrializada, que a gente chama de grout. Então, o grout é isso. É uma argamassa que eu preparo e venho preenchendo ela toda aqui e dou um tempo de cura. Então, é isso que a gente deve observar. Certo? E quais são as principais causas que a gente vai ter da segregação? Então, o primeiro deles seria problemas no transporte. Então, o que pode acontecer? Eu gosto desse exemplo. Eu preparo lá o concreto e eu vou fazer o transporte dele por carrinho de mão. O que vai acontecer? O meu terreno ele é muito acidentado, muito ondulado. Então, o carrinho de mão, a partir do momento que ele vai andando, ele vai o quê? Chacoalhando, ele vai já de certa maneira fazendo um adensamento. Então, qual vai ser a tendência? É aquilo que é pesado subir, ou o que é pesado descer e o que é leve subir. Então, a tendência é essa. Então, já posso causar uma segregação já no próprio transporte. Por isso que também, quando você olha o caminhão betoneira, por isso que ele anda girando. Por quê? Porque se ele andar normalmente, ele vai o quê? Vibrar. Então, ao vibrar, ele já vai fazer esse adensamento. Então, um dos motivos do caminhão betoneira sempre estar rodando é justamente isso, uma velocidade bem baixa, para garantir essa homogeneidade. Outro fator também é a altura de lançamento. Então, é adequado que o lançamento seja feito entre 2 e 2,5 metros, certo? Para poder garantir justamente isso. Porque quanto maior for a altura, maior vai ser o quê? A energia que esse concreto vai chegar lá embaixo. Então, ela é prejudicial. Então, quanto mais energia ele chegar lá, mais ele vai espalhar. Então, aí vai ter essa separação entre o agregado graúdo e a pasta. Outra coisa também que a gente deve observar é o adensamento. Certo? Também está relacionado à energia. Então, eu tenho que adensar ela de maneira correta. Eu não posso botar muito tempo, porque justamente isso, se eu deixar muito tempo a agulha dentro do concreto, ele vai fazer isso, em vez dele adensar, o adensamento é para expulsar os vazios. Então, se eu deixar ele muito tempo lá dentro, o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer essa separação. Ele vai vibrar tanto, vai botar tanta energia, aí o agregado vai descer, a argamassa vai subir, e também isso acontece com a exudação. Eu botar muita energia, ele vai fazer a separação da água. Outra coisa também que causa segregação é um traço mais mal elaborado. Se eu não respeito aquela parte lá da relação agregado cimento, relação água cimento, certo? Eu devo observar muito bem isso. E se eu tenho ou muita água ou pouca água dentro daquela minha mistura. Então eu tenho que observar tudo isso para poder saber se vai ter segregação ou se não vai ter. Ou melhor, para evitar que tenha uma segregação. Então essas são as causas mais comuns da segregação no concreto. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ensaios, certo? Então a gente vai falar aqui do ensaio que é um dos mais importantes, se não o mais utilizado para fazer essa verificação do concreto fresco, que é o ensaio de abatimento, que é o chamado slump test, que ele é regido pela NBR NM67. Então lembrando que o NM é relacionado à norma Mercosul, então todos os países do Mercosul eles obedecem a essa norma. Então, o que seria o slump test? Eu vou pegar um pouco do meu concreto e vou colocar ela dentro desse cone, certo? Esse cone aqui, que é o cone de abatimento, ele tem 20 centímetros de diâmetro maior, 10 centímetros desse diâmetro superior que o diâmetro menor e uma altura de 30 centímetros. Certo? Então, o ensaio é feito dessa maneira. Eu vou ter essa placa
onde eu vou ter essa homogeneização para garantir que ela seja plana o suficiente, o tronco, o cone, que a gente também pode chamar de colarinho, e uma haste metálica. Então, como é que vai acontecer? Esse ensaio ele consiste em camadas. Então, eu vou pegar uma primeira camada, certo, de 10 centímetros, e vou aplicar 25 golpes com aquela haste. Então, vocês podem observar que a pessoa ela fica em cima desse cone, ela fica pesando aqui nessas aletas e não pode se mexer. Então, venho, coloco. Geralmente, tem que ser a mesma pessoa para garantir um ensaio perfeito. É a mesma pessoa que coloca tanto o material como faz o golpe. Então, botei a primeira camada. Dei 25 golpes. Depois eu venho e coloco a segunda camada. Também venho e coloco 25 golpes. Depois eu venho, coloco a terceira camada e boto mais 25 golpes. Preste atenção aqui nessa figura. Ela tem algum errinho, certo? Qual seria esse erro? Pela norma, ela diz que quando eu estou fazendo o adensamento de uma camada, eu não posso penetrar na outra. Então, se eu estou fazendo o adensamento da segunda camada, a minha haste ela deve ficar dentro da segunda camada. Eu não posso passar para outra camada. Do mesmo jeito aqui, ó, fiz a terceira camada. A haste lá não era para vir até aqui embaixo, ela só deve vir até aqui, ó, a terceira camada. Então, como é que vai acontecer? Eu venho, coloco 10 centímetros de concreto, faço 25 golpes, dou adensamento, venho, coloco a segunda camada. Nesta camada aqui, eu dou mais 25 golpes. Depois eu venho na terceira camada e dentro dessa terceira camada eu dou mais 25 golpes, certo? Coloquei isso. O que é que eu faço? Eu retiro esse colarinho e raspo o excesso que vai ter aqui em cima. Eu tenho que dar a rasada. Como é que eu faço essa rasada? Pode ser utilizando tanto a haste como uma colher de pedreiro, certo? E dou essa rasada. Fiz isso, o que é que eu devo fazer agora? Aí agora eu vou fazer realmente um ensaio. Eu tiro meus pés em cima da aleta e agora eu vou suspender ela. Só que como é que deve ser essa suspensão? Como é que eu vou levantar? Não pode ser nem rápido demais, nem devagar demais. O ensaio, essa parte do levantamento, ela deve ter entre 5 e 10 segundos, certo? Então, eu devo começar e terminar entre 5 e 10 segundos. E também eu tenho que fazer ela da maneira mais homogênea possível. Eu não posso nem começar devagar e levantar muito rápido, nem começar muito rápido, dar uma diminuída e depois continuar. Não. Certo? Ela tem que ser de forma homogênea de uma vez. Então, fiz isso, tirei o tronco e aí eu vou fazer essa medição. Como é que vai ser essa medição? Eu vou ver o quanto de diferença eu vou ter na altura do concreto com a minha base, que é o meu tronco. Então, eu venho com a haste, eu coloco ela em cima e eu venho e faço essa medida. Então, o slump test vai ser essa diferença que eu tenho de 30 centímetros da altura do tronco, que é 30 centímetros, e essa parte que ele caiu, que ele fez esse abatimento. Então, a gente vai aqui mostrar um vídeo para exemplificar melhor. Então, vamos lá. Então, vou mostrar aqui exatamente como é feito este ensaio. Então, observe aqui que eu tenho uma placa aqui embaixo, o tronco e o colarinho. Então, vem aqui o funcionário, ele vem e vai colocando o concreto aqui dentro em 3 camadas, certo? Então, ele vem com a haste e vai dar os 25 golpes, sempre tentando fazer em toda a extensão, não para ficar focado em um canto só. Tá vindo agora a segunda camada, do mesmo jeito, eu venho e vou colocando as 2 camadas e vou dar agora mais 25 golpes. Lembrando que a intenção não é eu ir para a primeira camada, é ficar somente na segunda. Dou mais 25 golpes e aí eu venho para completar o tronco. Então venho, dou mais 25 camadas, 25 golpes, desculpa,
E aí agora eu venho e vou fazer o rasamento. Eu vou tirar o colarinho, vou tirar o excesso e vou observar. Eu vou ter que dar essa rasada. Eu tenho que deixar esse topo aqui, ó, o mais liso possível. Se faltar, eu venho com um pouco da argamassa do concreto e coloco nela. Então agora eu venho, tiro o pé das aletas e eu vou levantar. Certo? Então observem como é que é feito todo o ensaio. Tem que ser, ó, a subida tem que ser feita de maneira uniforme. Aqui está um pouco devagar, já passou aqui dos 10 segundos, mas aí tudo bem. Aí eu venho, coloco a haste em cima como referência e vou medir essa altura. Então, o que a gente tira de conclusão com relação a esse ensaio de abatimento de tronco de cone, certo? Que é o Slamp Test. É justamente isso, é o quanto aquela medida vai ser funcional para mim. Então, se eu tenho, por aqui, um exemplo bem ilustrativo, um abatimento de 0,25, qual o seu uso indicado? É para pavimentos onde eu vou ter um adensamento com máquina vibratória, porque aqui eu tenho um abatimento muito alto, muito baixo, um concreto muito duro, por assim dizer. Quando eu estou entre 25 e 50, é quando eu vou ter esse pavimento com vibração manual. Entre 25 e 100 é um concreto médio, batimento médio, certo? Que é aí onde eu vou utilizar ela, onde lajes lisas, concreto com taxa de armadura normal, adensamento manual, certo? É onde eu vou ter uma vibração, um processo vibratório. Já entre 100 e 150 milímetros é onde eu tenho ela mais fluida, certo? Então, geralmente, onde eu tenho uma densidade de armadura maior, certo? Onde a vibração por si não vai fazer com que ela seja espalhada, certo? Então, esse ensaio de abatimento, o Slamp Test, é o mais importante que a gente tem para avaliar a consistência do concreto fresco. Ela basicamente é para isso, é para analisar a consistência. A trabalhabilidade, quem vai dizer é aquilo que eu quero, para qual vai ser o intuito do concreto. Então, eu quero deixar aqui como atividade para vocês, vocês fazerem uma pesquisa sobre 3 outros tipos de ensaio que a gente tem com o concreto fresco. Então, o primeiro deles seria com relação a ensaio de penetração, é o que a gente chama de bola kitten. Outro seria o ensaio do escorregamento. E o último seria o ensaio da compactação. Tudo isso relacionado ao concreto fresco, certo? Essa seria uma atividade para vocês. Como eu disse, igual da semana passada, que as atividades eu vou dar uma pontuação para ela agora. Então já teve a primeira, essa aqui vai ser a segunda. Então, qual vai ser o prazo de entrega? Até dia 26/4. E vocês vão mandar para esse e-mail aqui, certo? fac@poli.br. Então, não tem hora, até meia-noite, como da outra vez, não precisa se preocupar. Vocês têm tempo suficiente para fazer essa pesquisa desses 3 ensaios. Tranquilo? Então, o que a gente teria para essa aula de hoje é isso, essa parte do concreto fresco. Ela não tem tanta importância assim, ou melhor, tem importância, mas os seus estudos elas são baseadas nisso, certo? Eu posso basicamente resumir ao Slamp Test e as propriedades que eu quero do estado fresco, que elas estão diretamente ligadas àquilo que eu quero no meu concreto, para qual intuito, para qual função eu vou utilizá-lo. Tranquilo? Então, o assunto da próxima aula vai ser as características do concreto endurecido. Então, aqui é o que muitas das pessoas acham que é o mais importante, certo? A característica mais importante que eu tenho que ter no concreto. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode mandar mensagem para mim, como alguns alunos fazem. Não tem problema. Eu podendo responder, eu faço essa resposta. Então, não deixem de fazer o trabalho. Muita gente deixou de fazer esse primeiro trabalho. E, como eu disse, ela vai valer parte da pontuação. Tranquilo?
Então vamos lá, boa realização do trabalho, bom descanso para todos e a gente se encontra na próxima aula.